Por que o Sonic 2006 foi tão ruim assim? O Rian Venceslau tá respondendo, fazendo a pergunta. Eu vou falar pra você. Foi feito nas pressas, a SEGA queria fazer um jogo super realista, deu um toque de Final Fantasy, porque ela, sabe, ela falou, pô, a gente tem um estúdio aqui de animação 3D muito bom, né? Vamos botar isso no Sonic pra ver se vai dar certo. Vamos fazer um romance épico. E é isso. Eu vou deixar o link aí na descrição pra você assistir e acompanhar o Renan. Eu vou reagir aqui com vocês, já que vocês falaram tanto desse vídeo aqui no chat aqui na live. Então vamos lá, vamos ver. Todas as informações desse vídeo foram pegas do vídeo do Matt McMuscle. Bom dia, grupo! Sonic e 6. Cara, quando o maluco já começa com beijo. Todo mundo que fala desse jogo sempre fala do beijo. Eu tenho a grande impressão que é o mesmo caso do Final Fantasy VII. A galera não jogou e só sabe da cena da Aerith, né, que é a morte dela lá no primeiro CD. A mesma coisa acontece com o Sonic 2006, o pessoal lembra demais disso aqui. Mas, pô, Sonic 2006 é um jogo cheio de problema. Ele tem muito problema. Ai, cara, quando tu começa a jogar esse jogo, tu percebe o quão difícil é jogar. Sério, você quer jogar na boa intenção de tentar ver algo bom do jogo, mas ele tem loading pra caramba. Você tem que conversar com o NPC, começar uma missão, a missão começa com loading. Se você morre na fase, você tem um loading pra recomeçar a fase. A fase parte no meio, tem mais loading. Até a SEGA, no canal oficial do Sonic, zoou o Sonic 2006 pelo fato de ter loading, cara. É impressionante. Mais zoados todos os tempos. Geralmente, quando alguém pensa em um jogo ruim do Sonic, esse é o primeiro que vem na cabeça. Não. Pra mim não vem, não. Eu vou te falar, eu acho que é mais insuportável jogar o Sonic Pinball Party do Game Boy Advance. Eu sei que a galera confunde com aquele do Mega, né? Que é os Pinball, tem um S aí no meio. Mas você tem o Sonic como uma bolinha, tem todo um plot de história que alguns até conseguem colocar como canônico, mas o Pinball Party não dá, cara. Não dá. A SEGA praticamente deu de graça esse jogo, né? Num bundle com o Sonic Advance. Nossa, aquele jogo... Nem o Sonic é bolinha naquele jogo, pra tu ver como é que é. Então, ele é chato, sabe? Assim, ele é um bom jogo de pinball, mas ele é um ruim como o jogo do Sonic. Não sei se vocês vão se lembrar disso, mas hoje em dia, até que o Sonic é bem visto comparado a como era antigamente. Não concordo. 2010 até 2017, mais ou menos, Sonic era o lixo da... Cara, não, peraí. Não era assim, não. 2017, não. 2011, tudo só ficou ruim mesmo quando saiu o Sonic Boom mesmo, tá? Porque Sonic Geração e Sonic Lost World foram bem. Tinha até aquele Sonic Runners, que era um jogo de graça no celular. Tem o Runners Adventure, que é a mesma coisa, só que feito pela Gameloft. Esse era pago, tinha o de graça. É outra parada, é outra coisa. Foi quando saiu o Sonic Forces mesmo e o Sonic Boom que deu um problema. Os fãs de Sonic eram mais odiados e ridicularizados do que hoje em dia, e Sonic era tratado como se nunca tivesse tido nenhum jogo bom. Isso até hoje é assim, tá? Até hoje é assim. Nossa, tem uma galera aí, fã de Nintendo, que adora meter o pau em cima do Sonic, falando que nunca teve um jogo decente dele. Mas quando sai um jogo 2D, todo mundo ama. Isso começou mais ou menos com o Sonic Adventure e o Shadow the Hedgehog. O Sonic Adventure teve esse choque mesmo, tá? Teve esse choque aí. A galera ficou falando que o Sonic morreu no 2D. Não devia ter ido pro 3D, Sonic Boom é 2D. Na real, muitos jogos passaram por isso, né? Castlevania teve. Contra teve uma tentativa no 3D que quase... Mas também ninguém lembra direito do Contra, né? Eles tentam reviver. Até hoje, o Contra não volta, né? E tem jogos que não merecem voltar com versões novas, não. Fizeram aí um Battletoads novo, ninguém lembra que esse jogo existiu. Tipo, morreu rápido. O Sonic 2006 foi o que fez o Sonic virar uma piada na internet por anos. O Sonic 2006 era tratado como se fosse o pior jogo de todos os tempos. O jogo é absolutamente horrível? Sim, mas não é o pior de todos os tempos. E o que não ajuda é que depois do Sonic 2006, a SEGA ainda teve a audácia de lançar o Sonic 4 e... Vou falar. O Sonic 4 ele foi um hype muito grande, tá? Porque o pessoal tava... A galera... Imagina só. A galera que tava lá, raivosa, com o Sonic no 3D, falando que o Sonic
morreu e não devia ter jogo em 3D, que 2D era bom, tanto que tava elogiando, ó, no Sonic Advance, até o Sonic Rush foram bem elogiados. O Sonic 4 foi tipo assim, meu Deus, Sonic voltou em 2D, fase tipo Grey Hill, meu cara, vai ser muito bom, vai ser incrível. E na época, o pessoal elogiou, tá? Pior que elogiou. É que agora que a gente viu o episódio 2, viu Sonic Mania, viu um monte de outros jogos, fangames também, aí sim o pessoal começou a ver esse jogo como um problema. Tanto que quando a SEGA lançou aquele SEGA Forever, deixou um monte de jogo de graça, alguns jogos do Sonic também. O Sonic 4, episódio 2 tá de graça, o episódio 1 não. Porque a SEGA quer que você jogue o episódio 2. Em 2014, lançou o Sonic Boom. Cara, o Sonic Boom fez a SEGA perder dinheiro pra caraca, tá? Ela investiu muito dinheiro e no meio do projeto deu tudo errado, né? Tipo assim, imagina que você, como estúdio, tem uma visão de um jogo. Aí vem a SEGA, pega essa visão, essa que é a visão. Ela foi lá e acabou com a visão do jogo. Ela fez isso. Foi exatamente isso que ela fez. Por quê? Porque a ideia do Sonic Boom era ser um jogo da nova geração de consoles na época, ou seja, era pra Play 4, Xbox One. E a visão era mundo aberto, entendeu? Tinha uma história própria. Aí veio Cartoon Network falando, não, tem que ser comédia, tem que ter conexão aqui com o desenho que a gente vai fazer, vamos fazer um desenho desse jogo. Aí vem a SEGA, faz uma parceria depois com a Nintendo pra 3 jogos exclusivos, tá? Pra Nintendo, né, que no caso eu não sei se o jogo das Olimpíadas entraria aqui, mas teve 2 Sonic Boom pra 3DS e o Sonic Boom pro Wii U. Cara, dos 3, o do Wii U até salva. Eu vou mandar real, o do Wii U salva se você tiver muito mente aberta e falar, pô, eu gostava do Crash Titans, Ratchet Clank, sei lá, algo assim, porque ele tentava ir nessa pegada. Mas colocar os dois assim, os do 3DS, ai cara, se você contar o que acontece no jogo pra uma pessoa que quer saber o que tem no Sonic Boom do 3DS, essa pessoa vai até achar legal. Ela pode até achar legal. Mas quando se trata de você vir e jogar, tu vai odiar. Pô, um deles tentou ser Metroid, cara. Não deu. Boom! Se esse vídeo for bem e vocês gostarem, eu ainda posso fazer outro vídeo inteiro sobre o porquê que Sonic Boom foi tão ruim. A SEGA faz. Estúpida e incompetente que... Não, o detalhe, Sonic Boom tem um detalhe muito importante. Um dos caras envolvidos no projeto sofreu na mão da SEGA pela segunda vez, né? Acho que é o Chris Sim, se eu não me engano. Acho que esse é o nome. O cara trabalhou e foi diretor no projeto do Sonic Extreme do Sega Saturno. O cara quase morreu nos corredores da SEGA. Tipo assim, um médico falou, você tá sob muito estresse, se você não parar, você vai morrer. E é isso, tipo assim, o cara quase morreu. E é um projeto que muito fã olha e fala, pô, a SEGA devia ter feito aquele Sonic pro Sega Saturno, aí teria um jogo 3D pra competir com Mario 64, com Crash. Cara, tu olha os vídeos, olha os projetos, tu percebe que aquele jogo não era bom. Ele não era bom, vazaram muita coisa de gameplay dele, não tava, cara, tava muito cru, muito longe de ser algo decente, sabe? Eu acho que, no máximo, alguma coisa boa que saiu de lá, talvez era a inspiração do sprite do Sonic do Extreme que acabou entrando naquele Sonic Robo Blast, sabe? Meu Deus, tem quase 10 minutos, eu tô só falando, peraí. Bom, depois de uma avalanche de jogos ruins. Isso com o tempo foi mudando. Hoje em dia tem muitas pessoas que gostam dos jogos do Sonic Adventure e defendem ele. E também... Cara, tem coisas boas sim. Ele tem aquele lance de uma história sendo contada em diversos pontos de vista, mudanças de gameplay, né? Apesar que a maioria das pessoas não chegaram a jogar todas as campanhas, né? Eu vou falar pra você, se você zerou com Super Sonic, parabéns, porque é uma recompensa muito grande, principalmente quando você passa de jogar com Big. Também o Sonic Adventure 2, pelo que eu sei, ele é o jogo do Sonic com a melhor nota de todos os tempos. Eu acho que o motivo que as pessoas não gostaram... É sério? Eu nunca notei isso. Achava que era mais o Sonic Mania. Sonic Mania é muito elogiado de forma exagerada, mas eu nunca olhei as notas. Pouco importa. Do Sonic Adventure era porque, bom, ninguém comprou um Dreamcast e o remaster do jogo é terrível. E outra coisa que também... Ai, cara, quando eu fui jogar Sonic Adventure pra zerar, eu joguei no remaster. Nem era remaster, né? Era port. O termo remaster nem existia, né? Era mais o port dele no PC, que é a mesma coisa do GameCube. Cara, não tive tantos problemas com esse jogo, não.
Mas eu joguei, a primeira vez que eu joguei mesmo foi no Dreamcast. Só que assim, naquela época, pô, eu era muito, muito pequeno. Muito pequeno. Eu pagava pra jogar nessas playhouses e tal. E eu não tinha noção de que tinha modelo diferente, iluminação diferente. A versão do Dreamcast tem muita coisa realmente otimizada pra ele. Porque o jogo foi pensado pra aquele videogame. Mas o remaster dele, o port dele pro GameCube, que foi a base pra lançar em tudo quanto é console, depois, porque tudo é tudo port da versão do GameCube praticamente, teve essas mudanças, mas assim, se você aproveita o jogo e a história do mesmo jeito. A ação do Sonic na internet é que hoje em dia o Sonic 2006 não é mais visto como o absoluto pior jogo do Sonic. Hoje em dia os que são considerados piores são Shadow the Hedgehog, o que eu não concordo, pode ser um jogo completamente estúpido, mas pelo menos não é tão bugado ou mal feito quanto os outros. Sonic Boom, Sonic 4, Episódio 1, Sonic 1 de Game Boy Advance. Ai, esse aí. Cara, esse aí. Eu joguei de meme na época, né? E era um jogo de aniversário. Ele foi lançado junto com o Sonic 2006, né? A grande questão desse jogo é que ele não... O Game Boy, ele é capaz de rodar jogos de Mega Drive? Depende, né? Tem portes que funcionavam bem. A SEGA fez alguns portes dos jogos dela pro Game Boy. Mas esse aí é horrível. A música tá zoada, tem muita queda de frame. As melhores fases do jogo são aquelas que você não corre com o Sonic, aí tira todo o conceito do ouriço, pô. Mas assim, é uma experiência desafiadora jogar um jogo como esse. Desafio de ser ruim, sabe? Sonic Blast. Ah, não. Ai, cara, eu queria muito não ter uma memória afetiva pra poder pegar esse jogo. Eu tenho essa fita, cara. Eu ganhei ela de Natal. Só que eu joguei a versão do Master System, que não é diferente do Mega Drive, não, do Game Gear. É a mesma coisa. Tipo assim, se eu não me engano, era o único jogo do Master que o pause era no controle, porque quem viu aquele videogame tá ligado. Você tinha que apertar pause no videogame. E no Brasil isso era um destaque. Tipo, era arquivo de propaganda. Olha, gente, você pode... O videogame é tão avançado que tem um botão de pause no videogame. Pra quê? Era um negócio de design que não envelheceu nada bem. Cara, esse jogo era legal. Eu era tão noob de Sonic quando eu joguei, era muito pequeno. Aí eu era um neném. Quando eu joguei Sonic Blast, eu achava que era Sonic e Blast, porque tinha a fita do Sonic Chaos, só que a minha fita não era... Eu não sei se era a versão... Eu não sei qual era a versão, mas... É que em alguns lugares do mundo era Sonic Tails o nome. Aí eu achava... Pô, eu associava, pô. Era Sonic e Tails. Beleza, então Sonic Blast, achava que o nome do Knuckles era Blast. Ok, né? Caraca, eu tinha uma memória muito afetiva com isso, cara. Ainda bem que tem um fã criando o remake desse jogo aí. Eu só espero que ele termine. Esse jogo... Ai, cara. O Sonic 3D Blast era pra ter o mesmo nome. Usar a mesma tecnologia nos dois. Só que no Game Gear, né, que foi a base do jogo, a resolução é tão baixa que não dá pra ver o 3D que eles tentaram colocar aí. É o pior. Aí também tem o Sonic Forces, que é só um jogo estúpido e covarde que não tenta nada de novo. Ah, ele tentou. A ideia do mundo sendo destruído é uma ideia muito boa, só que ela não tem roteiro, né? O roteiro é idiota. Tipo, vamos fazer um Sonic apanhando pra todo mundo? Beleza. Aí traz de volta os maiores vilões que o Sonic já teve, né? Metal Sonic, Criatura Caos. Até usava aquilo lá. Pô, o negócio é tão zoado que o Caos não tem luta contra ele. Tipo, aparece o Sonic clássico, dá um golpe na cabeça dele e ele morre. Aí é triste mesmo. Já pensou que no cinema podem adaptar a história do Sonic Forces? Aí eu quero ver. Desenvolvimento do Sonic 2006, o porquê que ele foi tão ruim. E, spoiler, a maior parte disso foi pura estupidez da SEGA. Mas antes de começar, caso queira ajudar o canal, dá like e se inscreve. Caso você queira aparecer ou receber um salve no final dos vídeos, confira o Seja Membro. E caso tenha mais de 13 anos, entre no meu server do Discord. Lá você pode conversar com outros fãs do canal, postar desenho, postar meme. E ok, dito isso, vamos começar. Depois de absolutamente ninguém ter comprado o Dreamcast, a SEGA se tornou uma third party, que é uma empresa que faz jogos para consoles, mas que não faz seus próprios consoles. Cara, a SEGA, quando anunciou isso, tinha umas revistas falando assim que agora a SEGA vai dominar, porque a primeira leva de jogos dela foi direto pro Xbox e pro GameCube. A expectativa era muito grande. E as revistas de Nintendo da época... Vira e mexe, aparece lá no Threads a galera compartilhando.
Era como se assim, Sonic, bem-vindo à Nintendo, coisas assim. E colocava essa parceria da Nintendo com a Sega como algo mais inacreditável no mundo. E a galera que cresceu e viu aquela rivalidade de Mario com o Sonic, nossa, foi estranho. Pô, jogar o Smash Bros. E ver o Sonic lá era esquisito por um tempo, sabe? Hoje é coisa mais normal. A galera da Sega, a galera fã de Sonic compra, pelo menos no mundo, compra mais Sonic em console Nintendo, pô. Mas a SEGA não queria ser só uma empresa third party, ela queria ser a maior empresa third party. Não sei como eles acharam que eu consegui isso com jogos tipo Shadow the Hedgehog. Na sexta geração, eles não conseguiram se tornar o gigante que queriam se tornar, mas a sétima geração estava começando e essa era a chance deles. Xbox 360, Play 3 e Wii. A SEGA via essa como uma grande chance dela, uma nova geração chegando e o aniversário de 15 anos do Sonic. Seria um novo começo. Então, bom, como tudo deu errado, era o começo de 2004 e a SEGA queria fazer um reboot do Sonic para a nova geração de consoles que estava chegando. Shun Nakamura foi escolhido como game designer, Yojiro Ogawa foi escolhido como diretor e Yuji Naka foi escolhido como produtor. Cara, esse maluco, Yuji Naka, é um cara que todo mundo tem que olhar e falar assim, esse cara é louco. Ele fala muito o que pensa. Ele falou que Miyamoto tinha que sair da Nintendo pra poder fazer jogo novo. Ele saiu xingando todo mundo. Hoje em dia ele tá preso. Sabe, Yuji Naka, o co-criador do Sonic que foi preso em 2023? Outro membro da produção que nós não sabemos exatamente qual era a função era Yoshinari Amayaki. O que nós sabemos de importante sobre ele é que antes de começar a trabalhar no grande Sonic 2006, ele estava trabalhando em um protótipo de um jogo realista que usava a Havok Engine. A SEGA acabou cancelando o tal jogo realista que ele estava trabalhando, mas como a equipe fazendo o Sonic 2006 queria aproveitar da força dos consoles da nova geração, eles queriam fazer um jogo com gráficos mais realistas e físicas mais realistas. Yoshinari sugeriu usarem o protótipo de jogo realista que ele estava fazendo como base, e é por isso que a física do Sonic 2006 é um lixo. Em 2004, o jogo ainda estava em sua fase de simplesmente planejamento. O desenvolvimento de verdade só começou em 2005, mas acontece que a SEGA queria mostrar alguma coisa na E3 daquele ano. Mas como não tinha nada do jogo pronto, tiveram que fazer um trailer de animação do Sonic correndo por aí, entrando por um tempo, destruindo uns robôs, virando Super Sonic só pra mostrar que o jogo teria uns gráficos muito bons. Mas era a mudança da geração. Eu acho que essa foi a mudança de geração que mais teve choque pra todo mundo que tava acompanhando. Porque assim, a mudança, Nintendinho, Super Nintendo, foi mais um choque de geração. Mega Drive pra Play 1 foi um choque de geração, porque entrou de vez os jogos de 3D. Play 1, Play 2, nossa, o choque foi muito forte. E Play 2 pra Play 3 foi muito maior. Só que essa geração era muito melhor jogando no 360, né, do que no Play 3. Os jogos rodavam bem piores no Play 3, porque ele tinha... os programadores falavam que tinha uma arquitetura bem difícil de programar, e a Sony correu atrás, ainda lançou um videogame caríssimo. Era o quê? $500 naquela época. Hoje parece normal, só que se fosse corrigir pelo preço da inflação americana, seria bem mais de $1.000 o videogame, né? Mais caro que o PS5 Pro hoje. Nossa, era bizarro. E o HD era o quê? 40 GB? Quase não dava pra fazer nada. Eu tenho certeza que todos vocês sabem, esses trailers em animação CGI que não mostram nada do jogo, só cutscene, não são o que o jogo vai ser, é o que o que eles querem vender. A SEGA à frente do tempo. Hoje, a SEGA fez algo que todo mundo tá fazendo hoje em dia. Os vendedores querem que o jogo seja, mas não é exatamente o que eles vão conseguir. No Japão, a versão principal do jogo que receberia o marketing seria a versão de PlayStation 3, já que ninguém compra Xbox no Japão. Mas cara, até hoje, assim, infelizmente, a Microsoft faz de tudo pra tentar chegar no Japão, não consegue. Eu lembro que na época do Xbox Series, né, teve um rumor. Quero ver quem é que lembra. Comenta aí. Fala aí comigo, chat. Quem lembra disso, né? O rumor que a Xbox, né, da Microsoft iria fazer uma fusão com a SEGA. Aí a SEGA seria a sua representante no Japão. Nossa. Se isso acontecer, até a Microsoft conseguiria vender jogos dela no Japão. A real é que se a gente for olhar bem pelo caminho,
Xbox hoje parece muito que a SEGA era no passado, sabe? Com alguns certos jogos e tal. Tem os jogos mais diferentões lá, e é isso. A versão principal seria a versão de Xbox 360. Então a versão de Xbox 360 seria um porte da versão de Play 3. A do Wii também, até a SEGA receber as especificações do Nintendo Wii e perceber o quão mais fraco ele era comparado aos outros consoles da 7ª geração. Não daria para só portar a versão de PlayStation 3 para o Wii, eles teriam que fazer uma versão completamente diferente. Muitos jogos foram assim. Eu acho que foi por causa disso que começou aquela série Sonic Storybook, o Sonic Secret Rings, Black Knight e o Sonic Unleashed, que é um jogo completamente diferente. Sem contar o Sonic Colors, que Sonic Colors ficou apenas do Nintendo Wii, até ser remasterizado. Ogawa, o diretor do jogo, decidiu dividir a equipe entre a versão Play 3 e a versão de Wii, até ele perceber que nem isso daria certo e que a melhor opção seria fazer um jogo novo completamente do zero para o Wii. E esse tal outro jogo acabou se tornando Sonic and the Secret Rings. Cara, qual a opinião de vocês sobre esse jogo? De verdade, eu vejo uma galera falando que parece um jogo de celular, e de fato, hoje em dia seria um jogo de celular. O lance do Sonic seguir praticamente uma linha reta é isso. Mas eu não acho ele tão ruim não. A cena final dele, quando ele tá fazendo os 3 desejos lá pro gênio, é muito boa. É uma das cenas mais épicas do Sonic. O problema é jogar esse jogo. Ele não é um jogo tão legal assim. Tanto que essa série morreu, né? Jogo que a maioria dos fãs do Sonic não gosta. Olha aí. Mas Sonic Spinball é pior. Mas acontece que quando o Ogawa decidiu que a versão de Wii seria um jogo completamente diferente, ele decidiu levar mais parte da equipe com ele para fazer esse jogo de Wii. Então agora, a versão de Play 3 do jogo estava com uma equipe menor e sem diretor. Cara, eu vou te falar, esse lance de fazer versões diferentes. Imagina se tivesse uma versão portátil. É por isso que a Nintendo tá indo super bem com o Switch. Pô, antigamente ela fazia Mario Kart pro Wii, Mario Kart pro DS, Mario Kart pro Wii U, Mario Kart pro 3DS. Tipo, 2 versões de um jogo parecido. Aí agora tem o Switch, faz só um jogo. Portátil, console, de mesa na TV, funcionando super bem. Economizou recurso. Se tiver mais tempo ou outras pessoas pra trabalhar, coloca aí pra fazer um outro jogo. O game designer do jogo foi promovido para diretor. Ele não era um diretor experiente, ele só tinha dirigido 2 outros jogos muito menores. Cara, Billy the Hatcher e o Ovo Gigante, ele é um jogo que muita gente comenta, mas ele é muito nichado. Samba de Amigo sobreviveu mais do que o Billy Hatcher. Impressionante, Samba de Amigo ganhou o jogo novo ano passado, né? Mas é o Just Dance da SEGA. Agora, o Billy Hatcher, ele é um jogo assinado, se eu não me engano, pela Sonic Team. E ele é mais lembrado pela participação no Sega All-Star Racing do que do jogo próprio dele. E ainda mais que a SEGA deixou ele exclusivaço lá no GameCube. Com a versão de Play 3 do jogo, que deveria ser a versão principal, e com a equipe tão dividida, a SEGA nem sequer mandou mais pessoas para trabalharem na versão de Play 3 do jogo. Grande jogo de 15 anos do Sonic. E para piorar, a SEGA anunciou que o jogo seria lançado em 2006 e que eles não iriam adiar o jogo por causa do aniversário do Sonic. A SEGA promovia esse jogo dizendo que seria um grande jogo e um grande retorno à fórmula do Sonic. Não sei exatamente que retorno à fórmula, porque o Sonic 2006 é mais ou menos um jogo do mesmo estilo dos jogos Adventure. E quando os fãs da época falavam que queriam um retorno à fórmula, era aos jogos clássicos, não aos jogos Adventure. A equipe desenvolvendo o jogo percebeu que para conseguir lançar o jogo em 2006, eles teriam que desistir de muitos dos conceitos do jogo para simplificar o jogo. Tanto que em algumas gameplays antigas vazadas, nós podemos ver que o jogo teria um sistema de dia e noite e o mundo aberto seria maior. No Sonic 2006, o mapa aberto é só a cidade de Soliana, mas originalmente teria uma parte de deserto, uma parte de neve e outras coisas. Mas na real, seria um hub pra cada uma das fases. Desnecessário. Era quase um Mario 64, quase um Sonic Adventure, só que uma área gigante pra cada, e teria NPCs, minigames, aí cada personagem poderia pegar poderes especiais, era
uma loucura, assim. Era pra ser um jogo gigante mesmo. Acontece que esse jogo foi feito tão à pressa que tem restos disso no jogo. Tem um NPC que fala que você precisa ir pro deserto, mas o deserto não é uma parte do mapa, o deserto é uma fase. Como vocês puderam perceber, a SEGA não estava ajudando em porra nenhuma para fazer esse jogo, só estava atrapalhando. Então a única ajuda que a equipe desenvolvendo o jogo tinha era o Yuji Naka. Ele já era um diretor experiente, então ele dava dicas do que eles deviam fazer para melhorar o jogo, dava soluções para os problemas. E em março de 2006, ele saiu da SEGA. Cara, eu vou mandar real, esse cara arrumou muito problema. Eu acho que o Sonic Extreme só não teve uma luz do dia maior por causa dele, tá? Na real, parece que ele odeia fazer Sonic. Tipo, ele odeia mesmo. É o cara... Ele é um problema, assim. Ele foi um problema pra vários jogos do Sonic. Agora, os desenvolvedores do Sonic 2006 estavam completamente sozinhos contra o mundo. E pra piorar, o Yuji Naka levou parte da equipe com ele pra trabalhar na nova empresa dele. Primeiro, a equipe foi dividida na versão de Wii e Play 3. Depois, o Yuji Naka levou mais parte da equipe de Play 3 pra versão de Wii. Depois, o Yuji Naka foi embora da SEGA e levou mais parte da equipe ainda. Quantas pessoas sobraram pra trabalhar no Sonic 2006? 5! Com a equipe menor ainda. Cara, eu vou te falar, o ruim dessa geração nova que começou a ter gráficos HD é que precisava de mais gente pra poder fazer com que os jogos ficassem mais polidos. Só que as empresas, principalmente as japonesas, não queriam aumentar o número de pessoas. Mantinham o mesmo. Eu acho que seria o melhor caminho pra SEGA era ter feito esse jogo exclusivo pro Nintendo Wii. Sério, seria muito melhor. Mais conceitos e ideias do jogo para simplificar o jogo mais ainda, incluindo ideias do roteiro. Muitas ideias foram mudando ou sendo abandonadas pelo desenvolvimento do jogo, e uma delas é a história do Mephiles no jogo. Pelo que eu me lembro, ele fica preso no cetro da escuridão. Tem uma ideia antiga da história que ele ficaria preso no livro da escuridão. E puta que pariu, tem um erro no jogo, que é uma parte que um soldado chama o cetro da escuridão de livro da escuridão. Esse erro com certeza passou por causa de pressa ou falta de teste. É por isso, cara, que muitas pessoas acabam falando que o jogo tem falhas. A galera não tem noção. O dublador do Silver nesse jogo, ele falou que dublou uns outros projetos da SEGA. Aí a gente fica pensando, pô, era um outro jogo ou era o codinome de algum jogo que ele acabou dublando? Nunca sabemos, nunca saberemos. E como já trocaram ele, né, pra uma outra voz, ninguém sabe onde esse cara tá. Book of Darkness. A história do jogo em si é uma bagunça bizarra. Na minha época, os jogos grandes não eram nem dublados, nem legendados em português. Então, se você não sabia inglês, não dava pra entender nada da história dos jogos. Mas mesmo assim, se você vê todas as cutscenes do jogo, dá pra entender pelo menos um pouco da história. Mas eu juro, teve um dia, quando eu era criança, que eu fiquei a tarde inteira vendo todas as cutscenes desse jogo na internet. E Nossa, coitado. Coitado. Reparou que o Knuckles... Tem uma cutscene que o Knuckles desmaia. Desmaia, ele simplesmente cai, porque esqueceram de animar o resto. quando eu terminei de ver tudo, eu não tinha entendido absolutamente nada. Essa é uma crítica que muitas pessoas têm com esse jogo. Ele tem cutscene pra caralho e mesmo assim a história ainda é uma bagunça. Um exemplo de um jogo que mesmo sem saber inglês dá pra entender um pouco da história é o Sonic Heroes. Mesmo se você não saber inglês, dá pra você entender que a equipe Heroes foi, sei lá, zoar por aí. A equipe Dark foi quebrar a cara do Dr. Eggman, a equipe Rose foi, sei lá, comer o cu do Sonic, e a equipe Chaotix foi contratada pra, sei lá, pegar uns caranguejos por aí. Mas agora pelo menos sabendo que a história do Sonic 2006 foi reescrita, alterada, regravada um monte de vezes, dá pelo menos pra entender melhor o porquê que a história do jogo é uma bagunça gigante. A esse ponto da história, nós já estávamos em 2006, o jogo seria lançado nesse ano, ele estava completamente quebrado, mas eles precisavam deixar o jogo pelo menos jogável pro lançamento. E se você achava que não tinha como piorar,
Ah, nunca duvide da estupidez da SEGA. A E3 de 2006 estava chegando e a SEGA queria mostrar algo do jogo. Então a equipe teve que desenvolver uma demo às pressas para o jogo. A demo era uma fase do Sonic e uma do Silver. A demo foi bem problemática, bem bugada como já era de se esperar. E adivinha, esse não foi o único problema que eles tiveram com a demo do jogo. Eles também tiveram que mostrar uma demo do jogo no evento do Xbox X06. Você lembra que eu falei que no Japão a versão principal do jogo, a versão que receberia o marketing, seria a versão de Play 3, mas no ocidente a versão principal seria a versão de Xbox 360? E adivinha, para esse evento do Xbox, a SEGA fez uma demo do jogo que é menos bugada do que o jogo final. A demo que foi mostrada nesse evento foi a melhor versão do jogo, mas não era uma versão do jogo de verdade. Essa demo foi feita especificamente para a versão de Xbox para ser apresentada no evento do Xbox, mas como a versão principal do jogo seria a versão de Play 3, nenhum. Então, é esse que é o problema. O Xbox, ele é superior e ponto. Ele era fácil de programar, era muito fácil converter o jogo para deixar ele rodável. Ai, cara, muitos jogos passam por isso. Testa depois o Bayonetta. Bayonetta do Play 3, se comparar com o do Xbox, é infinitamente melhor no Xbox. Tipo assim, jogo do Play 3, nessa geração, os melhores do Play 3 são exclusivos do Play 3. Porque também não tem como comparar. Mas se tem multiplataforma, aí, cara, o Play 3 sofre demais. As melhorias dessa demo foram para o jogo final. Você percebe o nível de absurdo disso? Isso é o tipo de coisa que só acontece com o Sonic. E adivinha, pra piorar mais ainda, essa demo foi lançada na Xbox Live na época. Então alguns fãs do Sonic tiveram uma pequena esperança de que o jogo seria mais ou menos bom. Como eu disse, a SEGA não estava disposta a adiar o jogo para 2007 ou algum outro ano por causa do aniversário de 15 anos do Sonic. Não, tem nada a ver isso aí. Tem nada a ver isso aí. O lance é, eles querem fazer na época, principalmente naquela época, um curto período de desenvolvimento, lança ele logo, porque quanto mais tempo, mais meses, mais anos desenvolvendo o jogo, mais caro ele vai ser. Porque tem que pagar salário, um monte de coisa. Se lançar ele logo, você vai ter o retorno logo das vendas. Então, a SEGA não tava nem se importando, cara, com isso, tá? A real é que o Sonic, até hoje, se você for olhar bem, ele é tratado como se fosse um jogo indie dentro de uma empresa bilionária. Ela poderia dar mais tempo, tempo de desenvolvimento pro jogo, poderia colocar mais, sabe, recursos, funcionários. O meu sonho hoje, gostaria muito, seria épico, se a Insomniac, aquela do Ratchet Clank e do Homem-Aranha, fizesse um jogo do Sonic. Em 14 de novembro de 2006, a bomba chegou. Naquela época, como eu já disse, Sonic já tinha jogos considerados ruins. A maioria dos fãs não gostava dos jogos do Sonic Adventure e também tinha outros jogos como Sonic 3D Blast, Sonic R e Shadow the Hedgehog. Mas muitos fãs do Sonic tinham uma desculpa para defender esses jogos, dizendo que eram só jogos estranhos feitos por estúdios americanos. Sonic 3D Blast e Sonic R foram feitos pela Traveler's Tale, e Shadow the Hedgehog foi feito pela Sega Studio USA. Então muitos fãs do Sonic falavam que, ah não, esses não são verdadeiros jogos do Sonic, esses jogos não foram feitos pelos criadores originais japoneses do Sonic, os Nossa senhora. verdadeiros. E aqui nós temos Sonic 2006, um jogo feito pelos originais, os verdadeiros criadores japoneses de Sonic. E esse jogo é tão ruim quanto, se não pior que os jogos estranhos. Feliz aniversário de 15 anos, Sonic. Como todo mundo sabe, o jogo teve uma recepção terrível e por causa disso, a versão de Windows do jogo foi cancelada e em 2010 ele foi removido de todas as lojas digitais. Ah, não, acho que voltou o Sonic 2006 um tempo ali. Mas é só no Xbox, tá, que isso acontece. Cara, esse jogo, se ele tivesse uma versão de Windows, a versão de Windows teria patch de correção. Cara, o erro da SEGA é cancelar na época as versões de
de Windows dos jogos. Sonic Unleashed, se ele tivesse lançado para PC naquele tempo, nossa, imagina a quantidade de patch de alta resolução que esse jogo ganharia hoje. O Shun Nakamura nunca mais dirigiu algum jogo grande da SEGA, só jogos menores, mas ele foi produtor do Sonic Forces, grande jogo. Yojiro Ogawa saiu da SEGA em 2012 e, pelo que sabemos, não trabalha mais com jogos. E Yuji Naka foi fazer o grande jogo Balan Wonderworld e depois... Nossa, cara, esse jogo, eu fiz live desse jogo, eu fiquei com sono. Depois foi preso. Uma curiosidade, eu até que tenho vontade de comprar o Balan Wonderworld. Sempre que entra em promoção no Xbox Live, eu tenho que me segurar pra não comprar esse lixo. Cara, pelo amor de Deus. Ele é um jogo... Olha só, vou falar uma frase e você já vai entender. Um jogo de plataforma sem pulo é um jogo de plataforma? Isso é o que resume o jogo do Balan. Sabe qual é a parte mais estranha dessa história? O Sonic 2006 é um jogo que tinha... não um potencial, mas tinha algumas ideias que realmente eram boas. Há um tempo atrás eu vi um vídeo de um youtuber que eu nem lembro qual que foi, que jogou o Sonic 2006 quando era muito criança, e por isso ele realmente tinha gostado do jogo. Ai, cara, isso, o nome disso é memória afetiva. Que nem eu joguei... A época já era Play 2, né? Mas eu tava jogando Master System, joguei Sonic Blast. Eu não consigo dar muitos defeitos pra esse jogo. Mas eu tenho memória afetiva. O nome disso é memória afetiva. Tu gostar de uma coisa muito legal na sua infância, tu vai jogar depois de um tempo, a memória afetiva pode maquiar e fazer você gostar daquilo ainda. Esse do vídeo inteiro falando sobre como foi a experiência dele de jogar esse jogo quando ele era criança, do porquê que ele gostou do jogo, das poucas coisas que o jogo tinha acertado. E sabe, enquanto ele falava sobre isso, eu até esqueci o quão horrível esse jogo é. O jogo tentou trazer novos personagens, novas histórias, um novo universo. Foi uma boa tentativa, mas somente boas ideias não fazem o jogo bom. E o próprio youtuber, quando ele rejogou o jogo pra fazer o vídeo, até ele admitiu que o jogo é abismalmente ruim. Os problemas do jogo não são só o quão bugado ele é e o quão ruim a história é. Talvez você nem se lembre disso, mas nesse jogo você não joga só com Sonic, Shadow e Silver. Tem um monte de outros personagens que você pode controlar nesse jogo. E isso aí é uma parte herdada daquele jogo do Shadow e o Sonic Heroes. A maioria das habilidades são as mesmas, inclusive. Cara, tem um projeto muito bom chamado Sonic P06 que tá refazendo a programação desse jogo para PC e melhora muita coisa. Tipo, melhora muito a experiência do jogo, graficamente tá melhor. Tem que ter um PC muito bom para poder rodar ele direito. Mas é perfeito, perfeito. É quase a visão da SEGA da época. Ele não deve mudar a história, mas, tipo, dá pra jogar com todo mundo em todas as 3 campanhas. Só não tem os chefes. Quando sair os chefes, aí a gente descobre o que vai acontecer. A maioria deles são terríveis e mal balanceados. O maior exemplo é o Tails. Gente, vocês lembram que nesse jogo o Tails não mata os inimigos pulando neles? Ele mata os inimigos tacando anéis falsos neles. Ele fazia isso no Sonic Heroes, só que quase ninguém lembra. Era só o Tails ficar sem o Knuckles e o Sonic. Aí ele andava normal e podia jogar anel. Eu não sei quem teve essa ideia, mas essa pessoa merece ser demitida. A Rude também é quase tão ruim quanto. Ela ataca os inimigos tacando bombas neles. E o Knuckles só consegue atacar os inimigos com socos. E com a física maravilhosa desse jogo, já dá pra imaginar o quão bem isso funciona. É maravilhoso. No vídeo, se você jogou esse jogo quando era criança e acha que esse jogo na verdade foi um jogo mal apreciado, um jogo subestimado, comenta aí o porquê. Não, pô, é maravilhoso. Todo mundo devia ter a experiência de jogar o Sonic 2006, sim, tá? Joga, porque tu vai ficar, ó, vai ficar feliz, alegria. Tu vai ficar sorrindo, alegria, felicidade, tá? É um jogo da felicidade. Não sei, procura um psicólogo. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Dá like, se inscreve, tchau. Isso aí, dá like, se inscreve aí, manda um salve aí pro Rian. Cara, Sonic 2006 é um jogo que divide muita opinião. Eu lembro vagamente do hype na época, tinha uns sites muito bons, né? Que compartilhavam cada notícia, cada trailer, cada coisa que saía, que era o Portal Sonic e Power Sonic. Acho que Portal Sonic não existe mais, o Power Sonic tá aí até hoje. E, meu amigo, o hype gráfico, a gente olhava assim e falava, meu Deus, olha aí o Sonic Saiyajin, tá com gráfico realista.
porque era o auge da tecnologia na época. Mas Sonic 2006 é um jogo que hoje eu só recomendo jogar pelo projeto Sonic 2006 de PC. Jogar nos consoles mesmo, só no 360. E até onde eu sei, até os fãs lançaram patches falsos pra videogame desbloqueado que melhora o jogo, mas é só isso também. Ai, ai. Vou deixar o link na descrição pra você acompanhar o Rian, que tá fazendo aí uns vídeos bem interessantes de Sonic. Acho que é o segundo ou terceiro vídeo que eu reagi dele aqui, cara. Então, entra aí, manda um salve.